Israel tinha 12 filhos, 12 nomes. E quando as 12 tribos foram listadas e a terra prometida foi dividida entre elas, o nome José não estava lá. O homem que salvou o Egito da fome. O homem que salvou os próprios irmãos que o haviam vendido como escravo. O favorito de Jacó, o sonhador que se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo conhecido. E o seu nome não aparece entre as tribos de Israel. A pergunta que qualquer leitor atento faz é imediata. O que aconteceu? A resposta é uma das cenas mais densas emocionalmente de todo o Gênesis, e revela algo sobre a forma como a misericórdia e o amor paterno podem reescrever a história de uma família para sempre. Para entender por que a tribo de José não existe, é necessário entender primeiro o que as tribos de Israel eram e como o sistema tribal funcionava no mundo do Antigo Oriente Próximo. Uma tribo não era apenas um grupo de pessoas com o mesmo sobrenome. Era uma unidade territorial, jurídica, religiosa e econômica. Era a estrutura que determinava onde uma família vivia, de qual terra tirava o sustento, com qual grupo guerreava, em qual localidade construía o seu altar. Quando a terra de Canaã foi conquistada sob Josué, a divisão entre as tribos foi a decisão mais consequente que aquela geração tomou, porque definia o futuro de cada família por gerações. Ter o seu nome entre as tribos era ter uma herança concreta, mensurável, plantável, habitável. O sistema das 12 tribos de Israel remonta diretamente aos 12 filhos de Jacó, chamado Israel, após o episódio do wrestling com o anjo em Gênesis 32, 28. Os nomes dos 12 filhos de Jacó eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, filhos de Lia, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia, e os 2 filhos de Raquel, a esposa amada, José e Benjamim. 12 nomes, 12 filhos. E a expectativa natural era de 12 tribos correspondentes. Mas a matemática não fecharia dessa forma. E a razão pela qual não fecha é uma história que começa no Egito, décadas antes da divisão da terra, numa cama de morte onde um homem cego e muito velho fez uma declaração legal que mudou a estrutura da herança familiar para sempre. Jacó havia descido ao Egito no final da sua vida, quando a fome em Canaã havia se tornado insuportável, e quando descobriu que o filho que havia considerado morto por 22 anos estava não apenas vivo, mas governando o maior império do mundo conhecido. Gênesis 45, 26, 28, registra o impacto da notícia em Jacó. O coração desfaleceu-lhe, porque não acreditava neles. Mas quando lhe contaram todas as palavras de José que lhe havia falado, e quando viu os carros que José havia mandado para o transportar, o espírito de Jacó, seu pai, reviveu. Israel disse: "É bastante. José, meu filho, ainda vive. Irei e o verei antes que eu morra." A cena é de um pai que ressuscita emocionalmente depois de décadas de luto. Jacó passou os últimos 17 anos de sua vida no Egito, na terra de Gósen, com José perto dele. 17 anos, o mesmo número de anos que José havia vivido na casa de Jacó antes de ser vendido pelos irmãos. O texto de Gênesis 47, 28 registra esse detalhe com a precisão de quem percebeu a simetria. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. A vida do pai havia sido espelhada pela vida do filho em 2 metades quase iguais. 17 anos com ele, 22 sem ele, 17 com ele novamente. Quando Jacó sentiu que a morte se aproximava, chamou José. Gênesis 47, 29 e 31 descreve o momento. Israel estava próximo de morrer e chamou seu filho José e disse-lhe: "Se achei graça em teus olhos, põe a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de misericórdia e verdade. Não me enterres no Egito." José prometeu. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama.
Pouco depois, alguém disse a José que seu pai estava enfermo. José tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Gênesis 48, 1. A cena que se seguiu é uma das mais densas juridicamente e mais intensas emocionalmente de todo o livro do Gênesis. José havia tido 2 filhos no Egito, com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Gênesis 41, 50 a 52, registra os seus nomes e os significados que José havia escolhido. O primeiro chamou Manassés, porque Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. O segundo chamou Efraim, porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Os 2 nomes eram testemunhos pessoais, a memória do sofrimento e a gratidão pelo crescimento. Manassés era o mais velho, Efraim era o mais novo. E em qualquer sistema de herança do Antigo Oriente Próximo, a primogenitura do filho mais velho era sagrada e quase irrevogável. Quando José entrou com os 2 filhos no quarto do pai doente, Jacó se esforçou e sentou-se na cama. Gênesis 48, 2. E então fez algo que José provavelmente não esperava. Em vez de simplesmente abençoar os netos antes de morrer, gesto que seria normal e esperado, Jacó fez uma declaração legal formal. Gênesis 48, 5, 6, registra as suas palavras exatas. E agora, teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes de eu vir a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão o são. Mas os teus filhos que gerares depois deles serão teus. Pelo nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Jacó estava adotando os filhos de José. Adoção formal, legal, com consequências hereditárias imediatas. Efraim e Manassés não seriam mais netos de Jacó. Seriam filhos de Jacó, no mesmo nível jurídico e hereditário de Ruben, Simeão, Levi, Judá e todos os outros filhos. Isso significava que cada um deles receberia a herança de um filho, não a herança de um neto. E significava que José, o pai biológico, deixaria de existir juridicamente como filho com direito à herança territorial própria. Porque a sua herança havia sido distribuída entre os 2 filhos, que agora eram legalmente filhos de Jacó. Por que Jacó fez isso? O texto não explica explicitamente, mas o contexto fornece camadas de resposta que os leitores do Antigo Testamento reconheceriam. A primeira camada é a da bênção dupla. No sistema de herança do Antigo Oriente Próximo, o filho mais velho recebia uma porção dupla da herança. Deuteronômio 21, 17. Codifica explicitamente esse princípio. Ele lhe dará a porção dobrada de tudo o que tiver. O filho mais velho de Jacó era Ruben, mas Ruben havia perdido a sua primogenitura por ter ido à cama de Bila, concubina do pai. Gênesis 35, 22, confirmado em 1 Crônicas 5, 1. A primogenitura havia passado para outro. E ao adotar os 2 filhos de José e dar a cada um a herança de um filho inteiro, Jacó estava efetivamente dando a José a porção dupla que cabia ao primogênito. José estava recebendo, através dos seus filhos, o dobro do que qualquer outro filho receberia. Era a bênção do primogênito, redistribuída de forma que preservava o amor particular de Jacó por José, sem violar completamente a ordem dos outros irmãos. A segunda camada é a da memória. Ao fazer Efraim e Manassés filhos legais seus, Jacó garantia que o nome de José não desapareceria do mapa de Israel, mas apareceria 2 vezes. O que parece à primeira vista uma eliminação do nome é, na verdade, uma multiplicação. José não teria uma tribo, teria 2. E essas 2 tribos, ao longo de toda a história subsequente de Israel, seriam constantemente identificadas como a casa de José ou filhos de José nos textos proféticos. Ezequiel 37, 16, na visão dos 2 paus que se unem, menciona explicitamente o pau de José, na mão de Efraim.
O nome de José persistiu nos textos proféticos, políticos e históricos de Israel, por toda a monarquia dividida, por todo o período dos profetas, até o exílio. A terceira camada é a emocional, e é a que o texto mais deixa entrever. Gênesis 48, 11 registra Jacó dizendo a José: Não esperava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. O pai, que havia passado 22 anos chorando sobre a túnica ensanguentada do filho favorito, que havia se recusado a ser consolado porque havia ido chorar o filho ao Seol, Gênesis 37, 35, esse pai estava agora olhando não apenas para o filho, mas para os netos do filho. E o gesto de adoção era a forma mais permanente, mais juridicamente definitiva, mais culturalmente eloquente de dizer: Você é meu, sempre foi. O que foi perdido está sendo recuperado com juros. E então veio a parte que José não havia esperado. José posicionou os filhos para a bênção. Manassés, à direita de Jacó, à sua mão direita, que era a mão de maior honra, e Efraim à sua esquerda. Era o posicionamento correto e esperado, o filho mais velho à direita, recebendo a bênção da mão mais forte. Gênesis 48, 13. E Jacó estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos, pois Manassés era o primogênito. Gênesis 48, 14. Jacó cruzou as mãos, deliberadamente. O gesto não foi acidente de homem cego que não sabia onde estavam os meninos, porque o texto já havia estabelecido que os meninos foram posicionados intencionalmente por José. Jacó sabia exatamente o que estava fazendo, e José ficou mal com isso. Gênesis 48, 17 registra: Vendo José que seu pai tinha posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, pareceu-lhe mal. E tomou a mão de seu pai para a tirar de sobre a cabeça de Efraim e a pôr sobre a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas Jacó recusou. E as palavras que usou para explicar a recusa são teologicamente das mais densas de todo o Gênesis. Gênesis 48, 19. Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também virá a ser um povo, e também será engrandecido, mas seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência será a plenitude das nações. A expressão hebraica usada para a plenitude das nações, Melo Hagoyim, é excepcional. É a mesma expressão que os textos rabínicos posteriores associariam à ideia de totalidade e completude. Jacó estava dizendo que a descendência de Efraim se tornaria a completude, a plenitude, a medida de todas as nações. E então abençoou-os naquele mesmo dia, pondo Efraim antes de Manassés. Gênesis 48, 20. O padrão que Jacó estava repetindo era o mesmo que havia marcado a sua própria história, e que havia marcado a história dos seus antecessores. Isaque havia sido o escolhido, não Ismael. O mais jovem de fato sendo o herdeiro da promessa, não o primogênito natural. O próprio Jacó havia recebido a bênção em lugar de Esaú, o segundo filho sobre o primeiro, numa cena de tal intensidade dramática que havia custado a Jacó 20 anos de exílio da casa paterna. E agora Jacó repetia o padrão, invertendo a ordem dos netos com a mesma deliberação com que o seu pai Isaque o havia distinguido sobre Esaú. Exceto que desta vez a inversão era consciente, explicada, e não o resultado de engano. O filho mais jovem, uma vez mais. O menor recebendo a bênção maior. O padrão era consistente demais para ser acidental. A escolha de Efraim sobre Manassés produziu efeitos históricos verificáveis que se estenderam por séculos. Efraim tornou-se a tribo dominante do Reino do Norte, após a divisão da monarquia em 931 a.C., quando as 10 tribos
se separaram de Judá e Benjamim, tanto que os profetas frequentemente usam o nome Efraim como sinônimo de todo o reino do norte, não apenas da tribo específica, mas de todo o conjunto das 10 tribos que havia se separado de Jerusalém. Oséias usa o nome Efraim mais de 30 vezes para se referir ao reino do norte. Isaías 7:2 fala de Damasco e Efraim como os 2 poderes que ameaçam Judá. Jeremias 31:9 registra a promessa de restauração com as palavras: Sou pai de Israel, e Efraim é o meu primogênito, usando o nome de Efraim, o filho mais jovem de José, como o nome que representa todo o Israel do norte. A bênção de Jacó havia funcionado, não de forma imediata. Efraim não era maior do que Manassés durante a vida de Josué ou dos primeiros juízes. Mas, ao longo do tempo, a tribo de Efraim cresceu em número, em influência, em território e em proeminência política, de uma forma que confirmou a profecia do homem que havia cruzado as mãos sobre a cabeça dos 2 meninos numa cama de morte no Egito. Mas o que aconteceu com a matemática das 12 tribos? Se Jacó adotou Efraim e Manassés como filhos próprios, e se ambos receberam herança territorial própria na divisão da terra, isso deveria resultar em 13 tribos, não 12. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azer, Benjamim, 11 filhos originais de Jacó, mais Efraim e Manassés em lugar de José. Isso totalizaria 13. A resposta está em Levi. A tribo de Levi não recebeu herança territorial na divisão da terra de Canaã. Números 18:20 registra a explicação divina direta. O Senhor disse a Arão: Não terás herança na terra deles, nem parte alguma entre eles. Eu sou a tua parte e a tua herança entre os filhos de Israel. Deuteronômio 18:1-2 confirma: os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel. Comerão as oferendas do Senhor feitas pelo fogo e a herança que lhes cabe. Portanto, não terão herança entre seus irmãos. O Senhor é a herança deles, como lhes disse. Os levitas não receberam um território contíguo e próprio. Em vez disso, foram distribuídos em 48 cidades espalhadas por todo o território de Israel. Josué 21 lista todas elas, com pastagens ao redor de cada cidade para os seus rebanhos. A lógica era teológica e prática ao mesmo tempo, como sacerdotes e ministros do culto responsáveis pelo ensino da lei em todo o Israel. Os levitas precisavam estar presentes em todo o território, não concentrados numa região geográfica específica. A tribo que havia recebido o sacerdócio como herança havia recebido em troca o privilégio de não ter território próprio, mas de habitar em meio a todos os outros. Assim, a matemática fechava: 12 tribos com herança territorial. As 11 tribos não levíticas dos filhos de Jacó, excluindo José e Levi, mais as 2 tribos de Efraim e Manassés, filhos de José. 11 menos 2 mais 2, 11. E com Levi fora da contagem territorial, 12. A estrutura se mantinha. O número sagrado permanecia intacto. E o nome José, em vez de desaparecer, estava presente 2 vezes, na forma das tribos dos 2 filhos que um pai moribundo havia adotado numa cama no Egito. Números 26, o segundo censo de Israel no deserto. Lista as tribos com os seus contingentes militares. O nome José não aparece, mas aparecem a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, cada uma com a sua contagem própria, cada uma listada como unidade independente equivalente a qualquer outra tribo. E a herança territorial descrita em Josué 16 e 17 confirma: os filhos de José, Manassés e Efraim, receberam a sua herança. Josué 17, 14 e 18 registra até uma reclamação dos filhos de José a Josué: por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um povo numeroso, visto que o Senhor me tem abençoado até agora? Josué respondeu com firmeza que, se era um povo numeroso, subissem à floresta e desbravassem terra para si.
A dupla herança gerava expectativa demais, e Josué não cedeu. O que aconteceu com o nome José ao longo da história subsequente de Israel é revelador. Nunca desapareceu completamente. Reaparece em contextos específicos e significativos. O Salmo 80, 1, Cântico de súplica pelo povo do norte, começa com a invocação: Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como a um rebanho. O profeta Amós 5:6 exorta: Buscai o Senhor e vivereis, para que ele não irrompa como fogo na casa de José. Ezequiel 37:19, na visão da reunificação do povo dividido, profetiza: Eis que tomarei o pau de José, que está na mão de Efraim, e as tribos de Israel, seus companheiros, e os porei com ele, o pau de Judá, e farei deles um só pau. O nome José funcionava como palavra-código para o conjunto das tribos do norte, como símbolo da herança das duas tribos, como elo que conectava Efraim e Manassés à sua origem comum. Apocalipse 7, 4, 8, no Novo Testamento, lista os 144 mil selados das 12 tribos de Israel. A lista inclui José e Manassés, e omite Dan e Efraim. É uma das configurações mais debatidas pelos estudiosos do Apocalipse, porque a lista não corresponde a nenhuma das listas tribais do Antigo Testamento. A omissão de Dan tem gerado especulação desde os primeiros séculos. Alguns pais da Igreja, incluindo Ireneu e Hipólito, sugeriram que o anticristo viria da tribo de Dan, baseados em Jeremias 8:16 e na bênção de Jacó em Gênesis 49:17. A inclusão de José ao lado de Manassés, sem Efraim, é igualmente enigmática. O que a lista do Apocalipse confirma, no mínimo, é que o nome José permaneceu vivo na memória e na teologia de Israel ao longo de toda a história do povo, até o final do cânon bíblico. Há uma ironia profunda na trajetória de José que a estrutura tribal torna visível. O homem que foi vendido pelos próprios irmãos por 20 moedas de prata, que foi levado ao Egito como escravo, que foi falsamente acusado e encarcerado, que subiu ao poder sem que os seus irmãos soubessem que era ele o administrador diante de quem se curvaram. Esse homem não recebeu uma tribo com o seu nome, recebeu duas. O homem a quem foi negado o pertencimento ao grupo dos irmãos teve o seu pertencimento duplicado. O filho, que o pai havia amado mais do que todos os outros filhos e cujo amor excessivo havia gerado o ódio dos irmãos e a tragédia de toda a família, esse filho terminou com a herança maior, a porção dupla, o nome gravado 2 vezes no mapa de Israel. Gênesis 50. 19:21 preserva as palavras que José disse aos irmãos depois da morte de Jacó, quando eles temeram que ele se vingasse. Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer, como se vê hoje, conservar a vida de muito povo. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Era o homem mais poderoso da família, que podia destruir, que tinha razão suficiente para destruir, escolhendo nomear o propósito maior em vez da ofensa pessoal. E Deus havia nomeado esse propósito de uma forma que a própria estrutura das tribos de Israel tornava permanentemente visível. Onde deveria haver um nome, havia 2. A tribo de José não existe. Mas a herança de José está em todo lugar no mapa de Israel, dividida, multiplicada, duplicada pela decisão de um pai velho que cruzou as mãos sobre a cabeça de 2 meninos e disse, com a clareza de quem havia aprendido pela própria experiência, que o menor às vezes recebe o maior: Eu sei, meu filho, eu sei. Se esta história sobre a tribo que não existe, e existe 2 vezes, te surpreendeu, inscreva-se no canal e compartilhe. Que nota você dá para este vídeo?